Estamos hoje encerrando os festejos de nossa excelsa padroeira, Nossa Senhora das Graças, e hoje é o dia da gratidão. É o dia de agradecer a Deus por esta belíssima festa, celebrando os 43 anos de festa da nossa padroeira, que a gente agradece a todas as famílias, todas as pessoas, todas as equipes de serviço, todas as comunidades, nosso setor e outros setores, que vieram aqui e celebraram conosco, nos animaram, nos motivaram para que essa festa fique realmente registrada e a gente possa viver cada dia mais a nossa ação missionária. Assim como Maria, assim como foi o tema da nossa festa, Maria nos acolheu como peregrina da esperança. Então nós só temos aqui a agradecer mesmo todas as pessoas que vieram, né? Queremos também agradecer, como sempre, o segundo ano que o canal YouTube divulga as nossas festas, nossas celebrações, na pessoa de Gessílio, Silvério. Então, nosso muito obrigada. E que Nossa Senhora, Mãe das Graças, possa derramar bênçãos e graças sobre vocês também, que divulgam, que fazem com que a nossa voz também chegue a mais lugares, né? Então, muito obrigada e que Nossa Senhora, nossa Mãe, abençoe a todos. Muito obrigada. Dos avós e dos idosos. E dentre esse tempo comum, a nossa igreja em festa celebra o encerramento dos festejos em honra à nossa excelsa padroeira, Nossa Senhora das Graças. E de pé, iniciemos. A tua igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo reza louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivencia todo dia, e vai levar salvação. Esta é a nossa missão. Deus habita em seu santuário, reúne os fiéis em sua casa. Ele mesmo dá vigor e força a seu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sandorma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltasse 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria, se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite, ó meu senhor, se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não faria, se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar, meu senhor, e se houvesse 20 justos? Ele respondeu:
não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu Senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10 não a destruiria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele dia em que gritei, vós me escutaste, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutaste, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouviste as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometeste. Naquele dia em que gritei, vós me escutaste, e aumentaste o vigor da minha alma. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo, com Ele também fostes ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou apesar das obrigações legais e a eliminou pregando na cruz. Palavra do Senhor. Virtude a nossa, é por Ele que clamamos, Abba, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados,
pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me importunes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhes dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e receberei, procurai e achareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, cedemos um breve instante. Estamos celebrando neste domingo a liturgia da 17ª semana do tempo comum. E nesta mesma liturgia, nós, como comunidade de fé, como povo de Deus, nos reunimos assim para celebrar a festa em honra à nossa padroeira, a Nossa Senhora das Graças. E, por providência, o tema central de toda a liturgia da palavra deste domingo é perpassado justamente por aquilo que Nossa Senhora viveu de modo profundo em sua vida. A oração. Sim, a oração. O se colocar constantemente diante de Deus e esperar sempre nele, para que assim, então, em sua vida se manifeste a vontade do Senhor. A vontade do Senhor. Então vejamos que, desde a primeira leitura, narrada a nós pelo livro do Gênesis, nós encontramos um grande testemunho de oração, de súplica, de intercessão a Deus por 2 povos, ou melhor, por 2 cidades, Sodoma e Gomorra. 2 cidades que, marcadas pela dureza de coração, pela infidelidade ao seu Senhor, estava então certa de que estas seriam destruídas. Sim, destruídas. E vai nos dizer a narrativa que Deus havia decidido fazer isto, e por isso então desceu, veio ao encontro, e ao encontro de um homem específico, de um homem justo diante de Deus. E como nós ouvimos na primeira leitura, era então Abraão.
E Deus então determina, e aqui a gente pode já perceber os fragmentos da sua misericórdia na história da salvação. Deus então decide que pouparia aquelas duas cidades da destruição se ele encontrasse pelo menos ali 50 justos. 50 justos. Mas Abraão sabia perfeitamente da dureza de coração daquele povo. Abraão sabia perfeitamente da incredulidade daquele povo, da infidelidade daquele povo a Deus. Abraão sabia. E por isso então Abraão começa uma oração de intercessão. E aqui vale a pena compreendermos, caríssimos irmãos e irmãs, o quanto a oração do justo, daquele que é temente a Deus, daquele que se esforça para viver a justiça de Deus, e a justiça de Deus, a partir da Sagrada Escritura, todos nós devemos conhecer e entender que é a própria palavra de Deus. Viver a justiça na Sagrada Escritura é viver a própria palavra de Deus. Então veja que Abraão, sendo este homem justo, Abraão começa então uma oração de intercessão, e esta de fato não chega só aos ouvidos de Deus, mas toca o seu coração. E Abraão então começa: mas Senhor, se encontrarmos não 50, mas 45 justos, o Senhor poupará estas cidades? O Senhor então vai responder: sim, eu não destruirei se encontrarmos 45 justos. Abraão, ainda preocupado com a realidade daquele povo, continua a insistir na sua oração: Senhor, e se encontrarmos pelo menos 40? O Senhor então responde: não destruirei. Insistindo na sua oração e reconhecendo a sua pobreza: Senhor, eu sou pó. Mas se nós encontrarmos pelo menos 30, Senhor, não destruirei. Abraão insiste na oração: e se encontrarmos apenas 20, Senhor, não destruirei. Até que então Abraão chega ao número muito especial para o povo judeu. Senhor, e se encontrarmos apenas 10 justos? O Senhor então diz: eu não destruirei se encontrarmos 10 justos. Aqui, repito, se coloca em evidência mais uma vez a misericórdia do Senhor para com o povo. E uma misericórdia que é manifestada mediante a oração do justo diante de Deus. E eis que, chegando a este número 10, é importante compreendermos que para o judeu, o número 10 era o número mínimo para se constituir uma comunidade. Uma comunidade. Então vejam que quando Deus diz que se encontrasse pelo menos 10 justos, não destruiria Sodoma e Gomorra. Em outras palavras, Deus ali já sinaliza que Ele, na sua infinita misericórdia, tem sempre a intenção de salvar o seu povo, de salvar a igreja, de salvar o seu povo e, consequentemente, a igreja. E assim então, caríssimos irmãos e irmãs, nós percebemos, olhando para esta primeira leitura, a força que de fato tem a oração diante de Deus.
Agora não é qualquer oração. É a oração sincera. A oração verdadeira. Aquela que busca encontrar em Deus não a realização da nossa própria vontade, mas encontrar em Deus a graça de viver segundo a vontade dEle, a palavra dEle, a justiça dEle. E esta oração que Abraão nos dá exemplo, nós também contemplamos no Evangelho da Santa Missa de hoje, narrado a nós segundo São Lucas, quando, tendo Jesus terminado de rezar, e aqui é muito importante compreendermos que nos Evangelhos, todas as vezes em que Jesus se retira para a oração, logo após a sua oração, Jesus sempre realiza ou fala algo muito importante para os seus discípulos e, consequentemente, para cada um de nós. Para cada um de nós. Então, terminando Jesus de rezar, um de seus discípulos então faz um pedido muito particular. Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a rezar como João ensinou a seus discípulos. E Jesus então, de fato, ensina a oração mais perfeita. A oração que nós rezamos em todas as celebrações litúrgicas e também nas nossas orações devocionais. Jesus então ensina a oração do Pai Nosso. Do Pai Nosso. Que São Lucas traz num formato um pouco diferente do evangelista São Mateus, por exemplo. O Pai Nosso que o evangelista São Mateus ensina em seu evangelho, ele contém 7 pedidos. E há nesta oração todo um rito, toda uma harmonia, justamente intimamente ligada à liturgia dos judeus. São Lucas nos apresenta um Pai Nosso mais sintetizado, não com 7 pedidos, mas com 5 pedidos. 5 pedidos. São Lucas, com isto, de modo nenhum está descaracterizando a oração que o próprio Cristo nos ensina. De modo nenhum. Ele apenas descreve esta oração a partir da realidade de sua comunidade, a comunidade lucana. Mas como é importante compreendermos que depois que Jesus nos ensina a rezar, ele então agora contextualiza esta oração. E Jesus contextualiza esta oração contando 2 exemplos que são fundamentais. O primeiro, se por acaso à meia-noite um amigo bater à porta de outro, pedindo àquele que já está deitado 3 pães, aquele amigo que está deitado tem todo o direito de argumentar que já é tarde, as portas estão fechadas, ele e os seus filhos já estão deitados. Mas se aquele amigo que está fora for insistente, persistir, aquele que está deitado se levantará. E se aquele que está deitado se levantar, ele se levantará movido por 2 motivos.
ou porque é um amigo que está pedindo, ou se levantará pela impertinência daquele que bate a sua porta. Se levantará por causa da insistência, da insistência daquele que está lá fora. Então, com este exemplo, nosso Senhor então sintetiza que a oração ela deve sempre estar pautada numa experiência de perseverança, de constância. Por isso Jesus vai dizer no Evangelho: batei e a porta lhe será aberta, procurai e achareis, pedi e recebereis. Então, uma primeira realidade da oração é esta: nós precisamos ser constantes, nós precisamos ser perseverantes em nossa oração diária. E o segundo exemplo, para contextualizar a oração, é justamente a pergunta que Jesus então vai fazer. Ora, vós que sois pais, se um filho lhe pede um peixe, você dá a ele uma pedra? E se lhe pede um ovo, você dará a ele um escorpião? Claro que não. Um pai que escuta o filho pedindo um pão, vai fazer de tudo para lhe dar o pão. O pai que escuta seu filho com fome pedindo um ovo, ele vai fazer de tudo para dar ao seu filho um ovo. E por isso então Jesus diz: se vós que sois maus, marcados pelo pecado, são capazes de dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vos dará o vosso Pai que está nos céus. Quanto mais vos dará o vosso Pai, vos dará coisas boas. E aqui é outro ensinamento muito importante na vida de oração. É preciso compreendermos que na oração nós podemos até expressar para Deus a nossa vontade, mas nós precisamos ter consciência de que Deus estará sempre disposto a não fazer a nossa vontade, mas fazer aquilo que é bom para nós. Aquilo que é bom para nós. E, claro, caríssimos irmãos e irmãs, que nem tudo aquilo que é próprio da nossa vontade nos faz bem. Nos faz bem. Porque em muitos momentos da nossa vida, nós nos depararemos com situações que até nos empurrarão a agir de modo contrário ao Evangelho. A agir de modo contrário ao Evangelho. E se nós, então, não formos homens e mulheres de oração, se nós não tivermos o nosso coração em Deus, seremos muito tentados a realizar ou a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Que é contrário à vontade de Deus. Por isso, tenhamos a devida clareza que devemos ser perseverantes na oração, mas ao mesmo tempo termos consciência de que por meio da oração Jesus não está disposto a realizar em primeiro lugar a nossa vontade, mas realizar aquilo que é bom para nós. Aquilo que é bom, aquilo que nos edifica, aquilo que nos salva, aquilo que nos coloca de acordo com a sua vontade. A sua vontade. E por isso, caríssimos irmãos e irmãs, na nossa oração diária,
Devemos sempre, de fato, pedir ao Senhor a graça de vivermos segundo a sua justiça, a sua palavra, para assim, de fato, vivermos a partir do bem, para assim, de fato, vivermos de modo que venhamos sempre a cuidar do outro, da dignidade que lhe é própria, do mesmo modo que o Senhor também, na nossa intimidade, evidencia a nossa dignidade de filhos de Deus. De filhos de Deus. A oração não pode, de modo nenhum, nos separarmos da obrigação, sim, da obrigação de vivermos segundo a sua justiça, de vivermos segundo a sua palavra, de vivermos segundo a sua vontade. E esta justiça, esta palavra, esta vontade está intrínseca à caridade que ele nos ensina com a própria vida. Está intrínseca à luta pela dignidade do outro, que muitas vezes é ferida num mundo tão injusto, num mundo tão cruel, num mundo e numa sociedade tão ambiciosa, tão ambiciosa. Rezemos, pois, caríssimos irmãos, ao Senhor, para que Ele, que nos dá o Espírito Santo como dom, que este Espírito nos mova sempre à verdadeira oração, aquela que de fato nós nos colocamos diante do Senhor como justo Abraão e pedimos dele a graça necessária para vivermos segundo a sua palavra, para vivermos segundo a sua justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.